Ao homem está destinado viver somente uma vez, diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Estava refletindo sobre essa passagem e é muito interessante saber que a vida ela é um sopro e ela passa muito rápido. Há poucos dias eu estava com meu filho no colo. Há poucos dias eu estava dentro de um hospital com ele. E hoje ele já tem 12 anos, o meu mais velho. E eu fiquei pensando que Satanás ele é especialista em querer confundir a nossa identidade. Porque a identidade, ela fundamenta a missão. Saber quem você é coloca você no fundamento correto para executar a missão. Porque executando corretamente a missão, você alcança o propósito. Então aquela vida vazia, desanimada, destruída, correndo atrás do vento, ela não vai acontecer se você souber fundamentar a sua identidade, ou melhor, fundamentar a sua missão. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele sempre usava a expressão: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. O se tu és está dizendo: será que você é mesmo? Será que você tem esse poder mesmo? Será que você pode fazer isso mesmo? O se tu és é uma interrogação, uma dúvida que Satanás estava colocando ali quando ele diz se tu és para Jesus. E eu fiquei pensando que muitas das vezes Satanás fala isso para a gente. Será que tu és mais do que vencedor mesmo? Será que você vai vencer essa batalha mesmo? Será que... E é muito será. Será que você vai vencer esse diagnóstico? Será que você vai vencer? Será que a sua casa vai vencer? Seus filhos vão vencer? E você fica cheio de será. E esse será, essas interrogações, elas causam um pavor. Porque nenhum de nós fomos treinados para perder. Mas o que acontece é que nós estamos em um tempo em que nós temos valorizado tanto que é visível, tanto que é palpável, tanto que é da terra, que a gente não consegue mais ter uma visão de valorizar aquilo que é do céu. Quando a minha identidade ela não está deturpada, eu consigo valorizar mais o que é divino do que aquilo que é terreno. Porque a vida, meu irmão, ela é muito passageira. Um dia você começa a namorar, vai noivar, vai casar, tem filhos, e quando você vê, você já está vivendo uma meia-idade. A vida passa muito rápido. Você precisa encontrar o seu propósito de vida. Mas ninguém com uma identidade deturpada consegue encontrar o seu propósito de vida. Porque o propósito, ele acontece em cima de uma identidade restaurada, de uma identidade estabelecida em Deus, de uma identidade que não tem o si, que não tem as interrogações da vida, mas ela é fundamentada, ela é firme,
mesmo diante das adversidades. Porque as adversidades, elas vão ativar a sua identidade. Tiago, como isso? Quando nós falamos de Josué, que estava ali sempre acompanhando Moisés, era discípulo de Moisés. Quando Moisés morre, o próprio Deus vai falar para Josué: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Levanta-te, levanta esse povo, continue. Por quê? O fato de Moisés morrer não significa que a missão morreu. A missão continua. Então, Josué, é você agora que vai guiar o povo, que vai direcionar o povo. Quando nós olhamos, se Josué não tivesse a certeza da identidade dele, de quem ele era, ele jamais ia ouvir a voz de Deus e ter certeza do que era para fazer. Quando nós olhamos Gideão, que o anjo vem até ele e diz: Gideão, homem valente, valoroso. Quem, eu? O mais pobre da tribo de Manassés? Ele achava que nem era com ele que o anjo estava falando. E ele pede 3 provas que realmente Deus era com ele. Ele tinha tanta dúvida, mediante ao cenário que ele estava vivendo, que ele pediu provas ao anjo para saber se era mesmo de Deus a presença daquele anjo. Então, a dúvida, as interrogações, o se tu és, ele tem paralisado muita gente. Muita gente tem desistido, paralisado no meio do caminho por causa das dúvidas, por causa do medo, por causa das provações, das interrogações. O que nós precisamos nesse tempo é não ter dúvida de quem é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele ainda continua poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós venhamos pedir, pensar ou imaginar. Não chegou a hora de parar, não chegou a hora de retroceder. Eu gosto sempre de citar aquele versículo que diz assim: você pode até estar abatido, mas jamais destruído. Abatidos sim, destruídos não. Desanimados? Sim. Paralisados não. Continue avançando. Porque Deus está no controle, Deus está contigo. Então, a adversidade, ela ativa a sua identidade. A gente vê que no meio do luto, Josué é ativado para a liderança e motivação do povo. A gente vê que Gideão, sendo o mais pobre, sendo o que estava ali vivendo aquele momento de escassez, é dito sobre ele: olha, a sua identidade, Gideão, é uma identidade de vencedor. Ah, mas eu sou o mais pobre, os nossos inimigos vêm aqui, levam o nosso trigo, levam as nossas posses no exato momento da colheita. Ele estava lá no lagar. Eu não sei aonde você está, nem sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que existe um Deus capaz de restaurar a sua identidade, restaurar o que você perdeu. Você, homem, pai de família, jovem que está me ouvindo, mulher, Deus está restaurando hoje a sua identidade para você viver o melhor tempo da sua vida. Eu creio
Eu creio nessa palavra. Então, não se perca porque a vida passa muito rápido. Eu volto a dizer, conforme Hebreus 9:27, ao homem está destinado a viver somente uma vez. Não viva baseando a sua identidade na vida do outro. Nós sempre queremos medir a conquista de alguém com a nossa conquista. A vida de alguém com a nossa própria vida, não. Levante-se. Deus tem vida para você. Deus tem vida para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Creia. Tão somente creia. Não é hora de parar.